Mortal Kombat é o meu jogo preferido da infância. Eu sempre fiquei com aquela expectativa de ver uma boa adaptação para os cinemas. Será que é dessa vez? Salve, salve, meninos e meninas! Aqui quem vos fala é o Bruno Pinheiro e vamos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, alguns comentários sobre o filme Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, como queiram. Logo de início, eu preciso dizer que eu gostei do filme, mas isso não significa que você vai gostar, porque existem vários pontos de vista diferentes, e talvez este seja o grande problema de Mortal Kombat. Eu posso te perguntar aqui, qual é o público-alvo desse filme? E eu não sei responder. Se você diz pra mim, é o fã da franquia, beleza, então por que o protagonista é um personagem que foi escrito exclusivamente para o filme? Mas a proposta é fazer um filme para aumentar a comunidade de quem gosta dos jogos. Tá, então por que em vários momentos o longa presume que o espectador já possui um conhecimento prévio da história? Essa dualidade, ele fica surfando entre essas duas possibilidades, e isso é um grande problema. O filme já começa com um bom prólogo que nos apresenta o principal plot desse universo, que é o duelo do clã do Hanzo Hasashi com o clã do Bi-Han. Cada clã se comunica por uma língua, você tem ali o chinês e o japonês. Eu achei isso interessante porque deixa claro que são dois mundos diferentes. Mas espera aí, não são dois idiomas diferentes? Como que um consegue entender o outro? Tem um certo erro de lógica aí, mas para pra pensar, sai gelo da mão do personagem. Não dá pra exigir muita coerência, né? A sequência de combate dessa introdução é bem legal, mas ela também já nos apresenta alguns problemas, que é o sangue digital e a montagem propositalmente estranha. Já já eu falo mais sobre isso. Passados esses 15 minutos iniciais, existe um salto temporal de aproximadamente uns 400 anos. Aí a trama se fixa no presente. A sinopse segue quase que a mesma linha da história original dos games e do filme de 95. A Terra perdeu 9 confrontos. Se perder mais uma, já era. Sabendo disso, Raiden reúne os escolhidos, para que eles possam lutar no torneio e proteger a Terra. Só que Shang Tsung é esperto e decide atacá-los antes do torneio, eliminando os adversários. Por ser uma adaptação, é necessário mudar algumas coisas, e é aí que surge um dos maiores problemas do roteiro, que é a chamada Marca do Dragão. A ideia é até interessante, só que a execução é pífia, é muito mal explicado. Eu li muitos comentários dizendo que o ideal era o filme seguir a ideia do jogo, que a história do jogo é sensacional e que daria um ótimo filme. Confesso que eu discordo radicalmente. O roteiro dos jogos é cheio de furos, facilitações e retcons. Um dos grandes problemas dessa nova adaptação é o Cole, o protagonista da história. Antes de eu falar um pouco sobre ele, eu vou te dar um exemplo dos jogos. Se você já jogou, você sabe que no Mortal Kombat X, quem enfrenta o chefão é um personagem novo. Ninguém nunca tinha ouvido falar, ela chegou nesse filme e já ganhou um protagonismo gigantesco. Ou seja, esse é o roteiro brilhante dos jogos. Eu não estou aqui criticando os jogos, até porque o foco é a jogabilidade, que é impressionante. Só que se você começar a analisar o roteiro, você vai perceber que não é lá essas coisas. A história base com o torneio e tudo mais é bem legal, só que o filme de 95 já fez isso razoavelmente bem, e a proposta dessa nova adaptação é trazer um algo a mais. Saiu até uma notícia recentemente de que os executivos planejam fazer uma franquia. Isso é um problema porque fica nítido que o objetivo desse filme é servir como base para as possíveis continuações, e até por conta disso eu fiquei com a sensação de que eu não tive uma experiência completa. Creio eu que se fosse uma série, o resultado seria melhor, porque existem muitos blocos, muitas subtramas, e somente 1h40 nem conseguiu introduzir direito essas subtramas. A base da história é explicada. O que o espectador precisa saber, o filme desenvolve. Desenvolve de um jeito ruim? Sim, mas está ali. Só que ficam algumas dúvidas, e o espectador que não conhece a história vai ficar perdido em vários momentos, principalmente no arco do Scorpion e do Sub-Zero. Eu até te recomendo a animação do Scorpion que saiu ano passado, que inclusive eu trouxe vídeo aqui para o canal comentando. Existem outras dúvidas que nem mesmo os jogos respondem, como por exemplo a forma com que os personagens ganham seus poderes. O Liu Kang solta fogo pela mão? Porque sim. A Sonya tem aquele raio laser? Porque sim. Esse filme poderia ter seguido isso, não explicar nada? Poderia, só que ele prefere explicar. Mais uma vez, o conceito é bom, só que a execução, novamente, não funcionou. A forma com que esses personagens despertam seus poderes
é bizarra. Tem várias forçações e resoluções pífias. Tem uma ali que me lembra Hotel Transilvânia 3. Quando eu vi, eu falei, caramba, isso é igualzinho que acontece naquele filme. É muito estranho. E se já não bastasse todas essas pérolas, o filme ainda possui duas reviravoltas, não chegam a ser plot twists, mas são bem previsíveis. Apostar em um protagonista feito exclusivamente para o filme foi arriscado, mas ele não é um personagem ruim, a essência é boa, só que o roteiro e a atuação do Liu Stan não colaboram. É como eu disse, o Cole não é ruim, só que ele está bem abaixo dos demais. Quando ele contracena com o Kung Lao ou com o Liu Kang, fica nítido quem de fato deve ser o protagonista. Só que o roteiro puxa as atenções para ele. É muita forçação. Tem uma cena, por exemplo, onde só tem os personagens top ali, os melhores, e quem começa a falar é ele. Fica nítido que, cara, tu chegou ontem, sabe? Fica quietinho. Eu vou dar um exemplo cinéfilo para vocês. É como se tivesse sentado numa mesa. Eu, Tarantino, Scorsese e Spielberg. E eu começasse a falar. Não cola. Fica na tua, deixa quem sabe fazer. É claro que não dá para inocentar os roteiristas e o diretor. Tem muita coisa no filme que é culpa deles. Dava para evitar. Só que, na minha opinião, o grande culpado de tudo isso é a produtora. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Nesse caso em específico, é só olharmos o marketing do filme. Ele foi todo voltado para o Scorpion e para o Sub-Zero. Olha o pôster, olha as fotos de bastidores. Perto da estreia, eles divulgaram 7 minutos no YouTube. E quem que está nesses 7 minutos? Isso é um grande problema, porque o marketing direciona o foco para um grupo de personagens e o protagonista é o Cole, que também foi uma exigência da Warner. É impressionante, a produtora é o calcanhar de Aquiles dos seus filmes. Mas vamos ao que funciona, afinal eu gostei do filme. O design de produção é muito bom, os figurinos, 90% deles estão ok, estão bem fiéis ao material fonte, as coreografias são bem legais, é violento, mas confesso que eu esperava mais. Tem aquela cena do Kung Lao e tal, só que para um filme de classificação de 18 anos, tendo em vista os últimos jogos que saíram, o filme tá bem pé no chão. Eu esperava uma coisa bem exagerada, o que não aconteceu. Gostei de como o filme trabalha a utilização dos poderes dos personagens. Só faço um adendo para o Sub-Zero. Enquanto tá em pequena escala, 1 contra 1, é perfeito, lindo, maravilhoso. Mas quando paramos para olhar em grande escala, é um pouco desnecessário. Em todo cenário que ele entra, o lugar imediatamente se transforma em um castelo da Frozen. Isso é desnecessário. Quem curte os jogos irá se surpreender com a quantidade de referências que nós temos aqui. Eu já esperava algumas, mas fui surpreendido. Alguns são bem diretos, como o do Kung Lao, por exemplo. Só que ele funciona. Se você parar para analisar, faz sentido. Já o do Liu Kang não ficou muito orgânico. O ato é bem legal, mas não precisava dizer nada. E tem também algumas referências mais subliminares, como por exemplo da luta entre o Liu Kang e o Kano, que é o meu preferido. Aquilo ali foi sensacional. A montagem é bem estranha. Não existe uma fluidez na hora de trocar de bloco. Parece que o roteiro tem como proposta nos preparar para a próxima luta. Temos ali diálogos, luta, mas dá para extrair algo de positivo. O ritmo é bem agradável. O filme tem mais de 1h30, mas me soou como um curta. O diretor é estreante e isso é nítido. Ele quer mostrar que tem talento, só que no momento errado. Ele consegue capturar vários planos bonitos, só que peca na hora de filmar a ação. Os atores são praticantes de artes marciais, ou seja, não precisa de dublês, só que a montagem picota as cenas sem necessidade. Confesso que depois de assistir filmes como John Wick e Operação Invasão, eu fiquei mal acostumado. Senti falta de um plano aberto, fazendo referência aos jogos. Aquela câmera estática, acompanhada de uma boa coreografia, perfeito. No geral, as lutas não são ruins, só que para um filme que se chama Mortal Kombat, o que eu quero ver são lutas. Se você parar para me perguntar quais são as 10 melhores lutas que você já viu, eu vou citar outras lutas antes de lembrar de alguma desse filme. Todas são boas, só que tinha potencial para ser melhor ainda. Só tem uma luta que é horrorosa. Ela acontece dentro de uma casa e eu não sei o que aconteceu, mas a mise-en-scène ali não existe. Não dá para enxergar nada, o espectador fica perdido, nós não temos a mínima noção de espaço. Isso sim é culpa do diretor e é uma coisa que dava para evitar. Felizmente é uma cena curta, então não incomoda tanto.
Sobre as atuações, quase todos são monótonos, só 4 que se destacam, juntamente com seus personagens. São eles, Sub-Zero, Kung Lao, Kano e Scorpion. O que o Joe Taslim faz com Sub-Zero é impressionante. Mesmo achando que o personagem foi mal utilizado, ele poderia ter aparecido mais, é a melhor coisa desse filme, com certeza. O orçamento pode ser considerado baixo, mas ele não impactou no resultado do filme. O certo seria entre 80 a 100 milhões, o orçamento desse filme girou em torno de 50, mas no geral os efeitos são convincentes. Vou te dar 2 exemplos rápidos, aí você escolhe se fica com o lado positivo ou negativo. Deadpool custou 58 milhões, e é uma belezinha, o filme é sensacional. Já X-Men Origins Wolverine custou em torno de 130 milhões. E olha aquela garra do Wolverine, hein? Então, dava para ser pior. A trilha sonora é bem vibrante e ajuda a compor os segmentos de combate, só que é esquecível. Não é ruim, mas está longe de ser memorável. Como eu não tinha expectativa alguma, eu me diverti pra caramba e gostei do filme nota 7. Só que eu tenho a plena consciência de que não é um filme nota 7. E se eu analisar pelo ponto de vista da pessoa que não é fã, o filme cai um pouco porque tem sérios problemas e a nota é 4. As referências terão um impacto menor, e isso é um problema. Então pegando 7,5 com 4, pega a média, nota final 5,5. É isso aí, tamo junto, forte abraço, valeu e fui!